Deputado Carlos Gianazzi. Eu gostaria de fazer uma comunicação pela liderança do PSOL. Tem Vossa Excelência para uma comunicação, tempo regimental. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de saudar a honrosa presença dos servidores e servidoras aqui hoje no plenário que estão na luta contra a aprovação desse perverso e danoso PL 899, que representa um verdadeiro golpe, um verdadeiro calote dos precatórios, no pagamento dos precatórios, que vai prejudicar imensamente milhares e milhares de servidores, sobretudo aposentados, pensionistas e, sobretudo ainda, pessoas da terceira idade. É um crime esse projeto, senhor presidente. E eu faço aqui um apelo aos deputados e deputadas para que votem contra esse projeto. Porque a própria existência do precatório já é um golpe contra os servidores, porque o Estado deve e não paga, né? Agora, esse projeto é um absurdo, essa redução de 30 para 11 mil reais, isso é um absurdo total, senhor presidente. E quando nós sabemos, e aliás nós estamos discutindo o orçamento desse ano, aumentou a arrecadação, o orçamento para 2020 está na ordem de quase 240 bilhões de reais. Então, a justificativa do projeto não se sustenta. Então, por isso, o nosso apelo a cada deputada e a cada... Nós do PSOL somos contra, vamos votar contra, estamos em obstrução a esse projeto, mas eu faço um apelo para que os 94 deputados e deputadas se coloquem frontalmente contra esse perverso e danoso projeto que vai prejudicar os nossos servidores e as nossas servidoras, que já estão com salários arrojados, defasados, com as carreiras destruídas, né, pela política de ódio do PSDB. É um absurdo, a database até agora não foi respeitada, senhor presidente. A database que nós aprovamos em 2006, aqui neste plenário, projeto do próprio Executivo, foi aprovado, o Executivo não respeita. Agora, então, mais um golpe em cima dos servidores, mais um calote, agora o calote do PL 899, o calote dos precatórios. Então, fica aqui o nosso apelo, aqui eu rogo a cada deputado e a cada deputada para que se coloquem frontalmente contra a aprovação do PL 899. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Discussão e votação do projeto de lei 899 de 2019, da autoria do governador. Para falar contra, nobre deputado Roque Barbieri, ausente. Deputada Márcia Lia, para falar contra, sem Vossa Excelência, o tempo regimental. Você acompanha a transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek da sessão extraordinária desta terça-feira, 29 de outubro. Muito boa noite a todos, a todas, aos servidores, às pessoas que se encontram aqui no plenário para acompanhar essa discussão que fazemos hoje. Esse projeto de lei, o 899, que tenta reduzir o valor, hoje máximo, de R$ 30.119,20 para R$ 11.678,90, ele começa como um projeto inconstitucional, porque no ato das disposições constitucionais transitórias está estabelecido qual é o valor mínimo para se pagar precatórios. Então, ele já começa errado do começo. Ele não tem sustentabilidade porque ele é inconstitucional. Então, nós temos aí um debate bastante significativo para colocar, porque um projeto de lei estadual ele não pode infringir a legislação constitucional. Ele seria um projeto de lei infraconstitucional. Nós temos também que considerar, né, que o estoque de precatórios de 25 bilhões de reais, ele tem aumentado aí a quantidade de valores do estoque de precatório. Em 2009, nós tínhamos 19 bilhões e hoje nós temos aproximadamente 20
quase 26 bilhões de estoque de precatório, porque o governo do Estado de São Paulo não tem atendido aí a emenda constitucional que estabelece que os precatórios deveriam ter sido pagos até o ano de 2014. Portanto, o que nós estamos tratando aqui, além das questões sociais, além da injustiça, que significa você punir pessoas que durante tantos e tantos anos ficaram aguardando, tem pessoas há mais de 10 anos aguardando o pagamento de precatórios, e quando a pessoa... É mais ou menos a mesma coisa da aposentadoria, né? A pessoa fica a vida inteira contribuindo para o sistema previdenciário, a vida inteira sonhando com o dia em que ela vai conseguir se aposentar, porque a aposentadoria nada mais é do que a contribuição que ela fez ao longo de 20, 30, muitas vezes mais de 30 anos de trabalho, 35 anos de trabalho. E aí a pessoa, quando vai se aposentar, ela se depara com uma mudança na legislação, e essa mudança vai acrescer tanto em número de anos que ela terá que trabalhar a mais, quanto também o sentimento de frustração em relação ao valor da aposentadoria, que vai cair e muito. Então, nós estamos vivendo um momento onde os mais pobres, onde os menos favorecidos, onde aqueles que, de fato, deveriam ter os seus direitos protegidos pelo Estado, estão vivendo à mercê de golpes diários. Desde que derrubaram a presidenta Dilma, o que a gente tem visto nesse país é o desmonte das políticas sociais. Desde que a gente teve um golpe institucional nesse país, né? Um golpe irresponsável, e hoje eu falei aqui nessa tribuna da desindustrialização do Estado de São Paulo e da quantidade de indústrias no Estado de São Paulo que estão fechando as suas portas, porque somente os grandes industriais têm sido favorecidos com a reforma trabalhista, com as reformas que têm sido postas, com as isenções fiscais que o governo do Estado, que o governo federal tem dado aí a rodo para todos os grandes latifundiários, os grandes empresários, os grandes industriais, pessoas que muitas vezes não precisam e que nós, inclusive, enquanto deputados, não temos acesso a essas informações, posto que essas informações são sigilosas. E agora nós nos deparamos com essa barbaridade que é esse projeto de lei que tenta também tirar direito aí das pessoas que litigaram com o governo do Estado, que ganharam o seu pleito na justiça, que conseguiram fazer com que os seus direitos fossem respeitados, e agora, quando chega a hora de receber os seus precatórios, o governo do Estado de São Paulo quer diminuir de 30.119 para 11.678. Com essa situação, milhares de pessoas deixarão de ter, no caso de ser aprovada, a prioridade do pagamento, e com isso o valor dos precatórios vai se alongar e muito. Então, as pessoas que já estavam na iminência aí de receber, e R$30 mil, vamos convir, não é nada tão significativo assim, né? Mas, de qualquer forma, o governo quer postergar essa possibilidade dos pagamentos dos precatórios de pequeno valor, diminuindo ainda mais o valor, e nós discordamos. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores votará contra o projeto de lei 899. Nós não temos acordo com esse projeto de lei. A gente sabe das dificuldades, e a gente sabe também que, a cada dia mais, o governo do Estado descumpre os preceitos constitucionais. Ainda mais, como eu já disse, quando nós nos deparamos com o ato de disposições constitucionais transitórias, que fala claramente
qual é o valor mínimo para que esses precatórios sejam pagos. Essa situação ela faz e fará ainda acumular ainda mais, né, valores que já são estoques de precatórios, valores altíssimos, que agora, com essa situação, ainda vão se aprofundar mais e aumentar ainda mais o estoque de precatórios no Estado de São Paulo. Nós discordamos veementemente desse projeto de lei. Nós não vamos participar dessa situação. Eu tenho aqui uma informação que entre 2004 e abril deste ano, de 2019, o governo do Estado pagou 6 bilhões com precatórios de pequeno valor. Apenas 17% do total pago. Portanto, não é algo tão significativo assim os precatórios de pequeno valor, para que o governo prorrogue ainda mais o tempo desses pagamentos. Segundo o governo do Estado, são 64 mil processos existentes em 2019 e teriam de ser pagos mais 1 bilhão. Portanto, seriam 18.622 processos a serem pagos. O governo alega que a gestão financeira do Estado poderá sofrer com esse pagamento, mas a gente sabe muito bem, né, que não é fato, não é verídico, isso porque o governo do Estado tem aumentado a sua arrecadação, e bastante. Olha, o governo do Estado não fala de reduzir os vultuosos bilhões gastos com isenções fiscais de ICMS, que de 2008 a 2018 chegaram a 130 bilhões. E ele está fazendo aí uma tempestade num copo d'água para pagar 1 bilhão de precatório de pequenos valores. Se a gente considerar os 130 bilhões de isenções que foram concedidas a grandes latifundiários, a grandes empresários, aqueles que não precisam, porque já têm um poder de sobrevivência muito grande, ele vai tirar, exatamente como o governo do Jair Bolsonaro está fazendo, vai tirar dos pobres, vai tirar do pequeno, vai tirar daquele que depende dos recursos para sobreviver. É disso que se trata. É da discrepância e do aumento da desigualdade social nesse país que nós estamos falando aqui. A cada dia mais o pessoal mais simples, o pessoal mais pobre, o pessoal mais vulnerável se sente achincalhado, se sente desprotegido, porque o Estado, que teria a obrigação de proteger as pessoas, ele retira a cada dia mais do pequeno. Presidente, é do pequeno que ele tira, não é do grande. O grande não precisa de tão pouco, né? Mas aquela pessoa idosa, muitos idosos, muitos aposentados, que já se foram, que faleceram e que sonhavam em receber aquilo que lhes era de direito. São muitas as ações judiciais que foram vencidas na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, na Justiça Federal, enfim, e que o governo se recusa a pagar. E agora vem aí com essa proposta de reduzir ainda mais o valor dos precatórios de pequeno valor. Nós não vamos aceitar. Nós vamos resistir, nós não vamos concordar com esse projeto de lei. Nós apresentamos emendas, o deputado Campos Machado também apresentou emendas, e nós vamos resistir o quanto for necessário para que esse projeto de lei do senhor governador João Agripino Dória seja rejeitado nessa casa. Nós sabemos que vários deputados, que não são, inclusive, da oposição,
também são contrários a esse projeto de lei. E eu espero, sinceramente, que esse projeto de lei, quando for à votação, que ele seja rejeitado pela grande maioria dos deputados dessa casa, porque eu sei que os deputados dessa casa, muitos deles, têm compromisso, de fato, com as pessoas, com aquele servidor público que trabalhou a vida inteira, precisando, muitas vezes, do seu direito reconhecido, precisou ir à justiça, esperar, muitas vezes, esse processo demorar 5, 6, 7, 8, sabe Deus quantos anos. Eu sei de pessoas que têm processo na justiça há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos as pessoas esperam para que elas possam ter os seus direitos reconhecidos. Direitos legais, direitos constitucionais, e a gente vê agora um projeto de lei que pretende acabar de vez com o sonho daquele servidor, daquela pessoa que pleiteou contra o Estado e que tem o seu direito assegurado por uma sentença transitada em julgado, porém, o governo não quer pagar. Ele quer aumentar ainda mais o estoque de precatórios, ele quer aumentar ainda mais a pobreza do povo paulista. Se ele entendesse a importância que tem colocar dinheiro no mercado, se ele compreendesse a importância que tem pagar esses precatórios para aquelas famílias que estão à espera por muito tempo, eu tenho certeza que a gente poderia começar a pensar na justiça social, em diminuir as desigualdades, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo justiça nesse país, né? Através de programas sociais, através de moradia para as pessoas que não têm condições, muitas vezes, de construir a sua própria casa, através de programas para que as pessoas tenham minimamente uma forma de subsistência. A gente tem visto que, no Brasil, a extrema pobreza está aumentando dia a dia. É alarmante a situação da fome que volta ao Brasil, é alarmante a situação de miséria que volta ao nosso país. Só na cidade de São Paulo, deputado, nós temos 40 mil pessoas vivendo em situação de rua. 40 mil pessoas vivendo em situação de rua. Hoje, eu tive a honra de receber um frei franciscano no meu gabinete, e em conversa com ele estava me dizendo da situação das pessoas daqui na cidade de São Paulo, que a cada dia mais aprofunda a pobreza, aprofunda a miséria, sem que políticas sociais sérias sejam definidas para poder atender essas famílias que hoje vivem em situação de rua. E nós não podemos aprofundar a miséria. Nós não podemos permitir que as pessoas que têm o direito de receber os precatórios de pequeno valor, até o valor de R$30 mil, percam esses direitos. Porque, já disse e repito, esse projeto de lei ele é eivado de inconstitucionalidade, porque ele desrespeita a Constituição Federal. Eu não me lembro se é o artigo 43 ou o artigo 47, mas é um artigo do ato de disposições constitucionais transitórias que determina um valor mínimo para o pagamento de precatórios de pequeno valor e que a pessoa possa requisitar esse precatório. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores votará contrariamente a esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada. Continua em discussão o projeto de lei 899 para falar contra. Deputada professora Bebel, ausente. Deputado Emídio, ausente. Deputado Sargento Nery, tem Vossa Excelência, tem regimental. Senhores deputados, senhoras deputadas, enquanto o deputado Sargento Nery se dirige à tribuna, gostaria que eu, em nome dos senhores aqui na presidência hoje, fazer aqui um breve relato, uma comunicação também, a respeito do que a notícia que nós acompanhamos no dia de ontem, sobre o estado de saúde do nosso prefeito Bruno Covas, aqui independente de partido, independente
de ideologia, não importa, nós estamos falando aqui do ser humano, né? Então, é com muita tristeza, preocupação, que essa Assembleia também aqui, em nome de todos os deputados, a gente recebeu essa notícia. Mas temos a certeza, Bruno, também que todos nós aqui deputados, os 94 deputados, independente do partido, também torce por você, ora por você, reza por você, e temos certeza absoluta, Bruno, que você logo, logo estará restabelecida a sua saúde e tocando a prefeitura ali que o povo de São Paulo te deu. Então, Bruno, daqui da Assembleia Legislativa, em nome dos 94 deputados, a nossa total solidariedade e nosso apoio, e dizer que Vossa Excelência pode continuar contando com a gente para que a gente possa ver logo, logo o senhor de volta ali à prefeitura e tocando a prefeitura ali a bom tempo. Então, saúde, sucesso e que Deus te abençoe, Bruno. A palavra, deputado Sargento Nery. Presidente, com a anuência do Sargento Nery, é só uma comunicação. Tem Vossa Excelência tem fazer impedimental. das palavras do senhor também as minhas e, com certeza, de todos nós. E vai dar tudo certo. Eu tenho um comunicado que é um comunicado feliz. No sábado, o nosso líder, o sempre presidente Barros Munhoz. O presidente Barros aniversariou no sábado, né? Parabéns. E a gente tem aqui por obrigação, e uma obrigação carinhosa, né, fazer esse cumprimento para ele, que é uma pessoa muito, mas muito especial para todos nós aqui da casa. Fica aqui um grande abraço ao nosso querido líder Barros Munhoz. Obrigado, Parabéns, Sargento Nery. deputado. Obrigado, Deus te abençoe. presidente. Obrigado. Parabéns, Com a palavra, Barros. deputado Sargento Nery. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os plenários, Polícia Militar, Polícia Civil, pessoal que está no plenário, no auditório. Contra o PL 899, sou totalmente contra ele. Nós precisamos fazer um trabalho responsável na casa para que ele não passe. Precisamos, sim, fazer um trabalho para que essas pessoas que estão com processo há 10, 15, 20 anos e agora vê o final desse processo, que muitas vezes é uma penitência, não é um processo, chega na hora de receber, o governo quer diminuir ainda mais o mínimo a ser recebido. Então, tem toda a minha solidariedade, sou contra esse projeto, o que depender do avante do meu partido e desse deputado, iremos barrar esse projeto. Mas quero aproveitar, presidente, fazer das suas palavras as minhas, referente ao nosso prefeito, Bruno Covas, o qual sempre me recebeu muito bem, e estaremos em orações a ele para que melhore. E quero dizer também, agradecer ao Hospital do Câncer de Ribeirão Preto, que está até o Caruso, viu, Caruso? Você que é do MDB, é até importante, no sábado eu e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, comungamos da mesma felicidade, porque o Hospital do Câncer deu uma ala com o nome da minha mãe e uma ala com o nome da mãe do Baleia Rossi. Então nós compartilhamos, né, a alegria e saudades e lembranças boas. Então eu quero agradecer ao Hospital do Câncer, quero dizer que para mim foi uma honra estar ao lado daquele deputado tão atuante, seu presidente nacional, e sempre é um prazer estar ao lado do MDB, um partido sério, que eu tenho a todos aqui como amigo. Então fica aí essa declaração. Quero dizer também, presidente, que foi votado e foi passado o relatório do PLC 1645 na Câmara dos Deputados, e tem alguns deputados federais, Conte, que me criticaram muito porque eu trouxe à tona o problema da alíquota. Mas você viu falando mal de algum deputado federal? Ao inverso disso, eu parabenizei a todos, eu só pontuei um problema. E eu até brinquei, tem um deputado que falou que eu coloquei um bode na sala. Na verdade, nós estamos achando aí os verdadeiros donos dos bodes que foram colocados na sala. E venho a reafirmar aqui, com esse relatório, os que ganham menos acabou sendo prejudicado. E os que ganham mais foram os menos prejudicados, no PLC 1645. E eu quero que o Senado tente, de qualquer forma, tentar resolver esse problema. E que a Câmara dos Deputados amenize aí o problema dos praças.
tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Militar. Porque a maior questão é os cabos aposentados e os terceiros sargentos aposentados e as pensionistas desta graduação, que passarão a contribuir 10,5% de uma alíquota de previdência, qual eles eram isentos. Então, foi muito danoso para essa classe. E alguns ficaram bravos sem sentido. Eles deveriam, sim, ter abraçado isso daí e, pelo menos, diminuído essa alíquota para esses aposentados. Então, deixo aqui meus agradecimentos aí ao Hospital do Câncer de Ribeirão Preto. Deixo também a minha solidariedade a esses homens da Ordem dos Advogados, entre outras entidades, que vêm lutando aí contra o PL 899. E, mais uma vez, quero agradecer o deputado federal Baleia Rossi, o qual nós compartilhamos aí de tão alegria foi inaugurar as alas com os nomes das nossas mães. Obrigado, presidente. Continuamos em discussão do PL 899 para falar contra. Deputado Teonílio Barba. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek pela Rede Alesp da sessão extraordinária desta terça-feira, 29 de abril. Na pauta da ordem do dia, o projeto de lei 899 de 2019, que reduz o valor do chamado obrigações de pequeno valor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha aqui na galeria da TV, aqui da plenário da Alesp, que nos acompanha pela Rede Alesp, os trabalhadores dessa casa, as trabalhadoras. Primeiro, estou vendo uma parte do pessoal ali dá para ver de longe, né? Diga não ao 899, que nós estamos juntos. Dá um pouco o cenário para vocês do que vai acontecer aqui hoje. Nós fizemos acordos aqui a semana passada e a retrasada, dando algumas horas por discutido, para ver como é que a gente avança no debate do 899, que tem vários deputados contrários. Hoje eu não sei se a gente tem voto suficiente para vencer o projeto, mas estamos trabalhando para isso, para derrotar esse projeto. Temos que trabalhar para isso. Como é que funciona essa casa? O projeto tem 1 hora de debate, já falou aqui a deputada Márcia Lia, já falou aqui o deputado Sargento Neri, que acabou não utilizando os 15 minutos, então você conta o tempo real de debate. Então hoje nós vamos esgotar 1 hora de debate e não vai votar esse projeto. E a partir de amanhã até terça-feira, nós vamos tentar construir uma emenda aglutinativa. Pode ser que a gente consiga construir, pode ser que não. Tem que ser uma emenda que dê conta de atender aquilo que nós defendemos, que é a manutenção hoje, né, das obrigações de pequenos valores na ordem de R$31 mil. O governo quer reduzir para 11 mil. Passou de 11 mil, vira precatório, né, o calote em vocês. O calote no funcionalismo público do Estado de São Paulo. Vocês tiveram bom senso, e eu conversei com alguns de vocês fazerem a seguinte proposta: olha, podemos fazer uma proposta flexível. Quando cair a arrecadação, o governo baixa o pagamento. Quando voltar a arrecadação normal, o governo volta para o pagamento normal. Se alguns de vocês chegaram a estudar essa possibilidade e dizer isso para nós, que seria o quê? Seria uma proposta, né? Uma proposta móvel, vamos chamar assim. Se a arrecadação deu um prejuízo lá, caiu 30%, arrecadação do ICMS, reduz lá um pouco. Quando a arrecadação voltar ao normal, volta a pagar normal. Alguns de vocês me procuraram e falaram disso. Eu estou muito cético em relação ao projeto. Porque tem gente dizendo o seguinte: eu sou contrário ao projeto. Mas só que não faz esse debate aqui na tribuna, na ordem do dia. Faz na tribuna livre.
Quando sobe aqui na ordem do dia, vem a mão pesada do governo. O governo tem a mão pesada. Vai pés em cima da base aliada para falar, ó, vocês têm que honrar o acordo, vocês são da base aliada. Vocês têm uma relação ideológica conosco. Vocês têm que cumprir o acordo. Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque esse debate que nós temos que tomar um cuidado danado. A bancada do PT é contra esse projeto. Só que não adianta a bancada do PT ser contra o projeto e na hora que ele entrar em votação, ele vai votar contra. Porque quem vota contra está dando quórum. Quem está se abstendo também está ajudando o governo a fazer quórum. Estou dando alguns dados para vocês, que vocês precisam fazer daqui até terça-feira uma maratona para ir dialogando com os deputados, né, de todos os partidos. Lógico, com todo o respeito que cabe dialogar com os deputados, né? E eu sei que vocês são bem educados, vocês não são mal educados e vão dialogar dessa maneira. Porque senão, vem alguém aqui e vota contra, vocês vão lá e vibra, bate palma. Só que o voto está contando. Porque esse projeto é um projeto de maioria simples, maioria de 48 votos. Então eu estou aqui fazendo um cenário assim, para deixar bem claro, que o governo tem uma base de 27 aliados que ele elegeu aqui. A chapa João Dória, nas eleições de 2018, elegeu 27 deputados. Com mais alguns que ele vai organizando depois, e é natural, faz parte, isso é natural, faz parte da democracia, o governo construir a maioria, então ele foi lá, organizou, né, uma bancada de um partido, para construir junto com ele, organiza outra, e com isso daqui a pouco ele tem mais de 48 votos. Nós da oposição aqui, nós temos perdido aqui os projetos, com no mínimo 62 votos, 70 votos contra nós. Eu acho que nesse projeto aqui tem mais gente contrário. Mas nós só podemos votar esse projeto dos deputados contrário se tiver mais de 48 votos contrários. Quero chamar a atenção de vocês para isso. Se não tiver mais de 48 votos contrários, não pode votar. Tem que segurar aqui. Porque hoje vai esgotar o debate. A semana que vem resta caminhamento. Se tiver emenda aglutinativa, que atender a emenda acatada aqui, ele sai e volta para outra semana. Então, porque senão, a gente, como o pessoal não conhece como funciona a casa, e vocês são pessoas esclarecidas, e eu quero deixar vocês bem claro, bem esclarecido, de que quem quiser realmente votar contra esse projeto, obstruir esse projeto, nós temos que começar a fazer conta dos 98 deputados. Nós temos que ter mais de 48 votos contra esse projeto para poder derrotá-lo. Senão os deputados vão estar enganando vocês. É um debate muito sério. E eu avisei isso aqui a semana passada, que eu iria fazer esse debate hoje. Nós estamos acostumados com isso. Lógico que nós aqui, quando a gente nós que somos minoria, somos da oposição, nós somos contrários a um projeto, nós ficamos ali assistindo. Quando o governo bota 48 votos, para o público saber nossa posição, nós vamos lá e declaramos o nosso voto contrário. É assim que funciona. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Para não ter armadilha. E eu conheço, eu sei a mão pesada do governo, o líder do governo é habilidoso, está sentado ali ouvindo tudo que eu estou falando, né? O Palácio dos Bandeirantes, né, manda para cá um vendaval, parece uma ventania, e bota a pressão em cima. Então, pode não dar quórum um dia, não significa que o projeto está derrotado. Ele volta no outro dia, aditado na ordem do dia. Por isso, vale a pena, e vários deputados e deputadas me procurou perguntando se já tem uma emenda aglutinativa. Não tem. Nós vamos olhar amanhã para ver se a gente consegue começar a dialogar e ver se consegue construir alguma coisa. Todo o pessoal nosso está contabilizando que nós temos, na pior hipótese, 49 votos contrários a esse projeto. Se nós tivermos 49, nós vamos derrotar o projeto. Eu não sei até quando
a base aliada do governo aguenta isso. Então, por isso que é importante dialogar com esse projeto. Por isso que é importante os deputados entenderem. Aí eu chamo a atenção da bancada de segurança pública, deputado Conte Lopes, deputado Tenente Coimbra, deputado Major Meca, deputado Coronel Nishikawa, deixa eu ver se eu estou ouvindo mais algum aqui, mais o deputado Frederico Dávila, que também defende ali a bancada da segurança pública, tem dito aqui dessa tribuna, que esse projeto ele diz respeito a todo funcionalismo público no estado de São Paulo. Não é só uma categoria. Qualquer ação que uma trabalhadora, um trabalhador do Estado, faça contra o Estado. Se ele ultrapassar de R$30 mil, vira precatório. Se reduzir de 31 para 11 mil, ultrapassou de 11 mil, vira precatório. Então, é o governo montando um verdadeiro calote em quem ganha menos. E não me surpreende, isso é o histórico do João Dória. Seja na prefeitura, no período que ele ficou, seja nesse momento que ele é o governo do Estado de São Paulo. Então, nós estamos dialogando com todos, deputada delegada Graciela, também esqueci de falar Graciele, que também é da bancada de segurança pública, e eu sempre vou tratar vocês assim. Eu não vou tratar vocês como a imprensa trata. Estou tentando aqui estabelecer uma relação de muito respeito, que a imprensa trata vocês de uma maneira, às vezes, pejorativa. Então, por isso que eu estou dialogando com essa bancada. E dialogando com o Coronel Telhada, que também está contrário a esse projeto. Aliás, na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, nós derrotamos esse projeto. Eu, deputado Bebel, deputado Coronel Telhada, deputado Márcio Nakashima, nessa comissão nós derrotamos. Então é um projeto que eu vou insistir com vocês. Vocês têm que continuar visitando as bancadas de todos os partidos aqui presentes. Vai ter bancada que acha que pagar R$30 mil para um trabalhador, 31 mil, sem descontar aí as sucumbências, sem descontar as despesas, acha que é muito dinheiro. Tem gente nessa casa que pensa assim. Mas tem gente nessa casa que no debate da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, o governo, fazendo a renúncia de 17 bilhões e 490 milhões de reais, eles votaram a favor, que é a renúncia para o setor empresarial. E é natural, porque nessa casa tem vários deputados que são empresários e vai defender o interesse dos empresários. O mundo é assim. Isso aqui é uma correlação de força. Tem uma disputa aqui dentro. Isso aqui é uma trincheira de guerra, onde a gente disputa aqui o mundo da onde eu vim. Eu vim de um mundo onde eu militei, eu sou do movimento sindical, fiz greve, tomei porrada da polícia, às vezes, verdade, está escrito, está registrado o deputado Conte Lopes. Tomamos porrada, borrachada, bomba, de gás lacrimogênio, Não, nós nunca fizemos isso. Você sabe que não. Tivemos que correr várias vezes, nos esconder no salão da Igreja Matriz, em São Bernardo do Campo, para não ser preso. Então, é desse mundo que eu venho. Então, tudo aquilo que for para defender os trabalhadores, eu vou estar sempre a favor. Mas sei que tem outros deputados aqui também, que têm essa mesma característica, que defende também. Tem outros deputados que são mais progressistas, que também defendem isso. Mas tem uns que só são a favor dos empresários. Nessa casa aqui tem. Então, tudo que for a favor dos empresários aqui, se vir, vamos dar 10 bilhões para os empresários, eles votam a favor. Vamos dar 4,93, que era o reajuste dos funcionários públicos da Assembleia Paulista, eles votaram contra.
Aí eu posso citar, foi o PSL, foi o Novo, não tem problema, faz parte. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que tem que enxugar a máquina do Estado, né? Que tem que reduzir cada vez mais benefício. Aliás, mais para frente, quando uma parte de vocês forem aposentando, se tornando inativos, eles vão começar a defender aqui, aplique-se a lei da terceirização. Aplique-se a reforma trabalhista, porque as duas prevê que pode terceirizar. Então, para que ter agente fiscal ganhando o teto do governador? Eles acham que é muito. Então, é melhor terceirizar e pagar menos. É o modelo do Estado enxuto, defendido pelo PSL, defendido pelo Novo, mas também defendido pelo PSDB e pela base aliada do PSDB. Os 27 deputados eleitos na chapa João Dória contra a chapa do Márcio França no segundo turno. Mas, pasmem, que também a chapa do Márcio França, com 8 deputados aqui nessa casa, também tem votado dessa maneira. E ele quase foi destruído pelo João Dória na disputa do segundo turno. Então, esse aqui é o jogo que nós disputamos aqui dentro. Isso aqui é a disputa. Portanto, vocês, daqui até terça-feira, né, às 19 horas, quando esse projeto deve voltar para cá, tem essa missão. Se nós não conseguirmos construir uma emenda aglutinativa que dê conta de discutir, que dê conta de achar um ponto de equilíbrio, que achar uma proposta de resolução, se a gente não achar, vota-se o projeto como ele está. E aí, o papel de vocês é importante. Acho que vocês têm que trazer mais gente para cá. Tem que lotar esse plenário. Tem que mobilizar. Tem que convocar todos os sindicatos. No estado de São Paulo, tem algo em torno de 30 sindicatos, mais ou menos 30 sindicatos, representantes de trabalhadores, funcionários públicos do estado de São Paulo. Então, todos estão envolvidos nesse debate. Então, quero convocar os deputados, não só para a gente rejeitar e votar contra esse projeto, mas nós só podemos votar se nós tivermos certeza que nós temos mais de 48 votos contrários, porque senão a gente vai dar quórum para o governo para ele nos derrotar. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Obrigado, deputado. Continue a discussão. Para falar contra, o novo deputado doutor Jorge do Carmo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, da TV Alesp, assessores aqui. Senhor presidente, vem a essa tribuna para falar, obviamente, público da galeria do PL 899/2019, e já vou adiantando que sou contrário a ele, até porque meu líder acabou de falar, e essa é a orientação da nossa bancada. Mas, senhor presidente, quero falar antes de 2 outros assuntos, rapidamente. Acompanhando aqui o que alguns colegas já que me antecederam, quero falar da situação da saúde do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Eu sou do PT, sou deputado do PT, mas nesse momento a gente tem que lembrar e pensar da pessoa. O prefeito Bruno Covas está passando por um momento de saúde, líder, muito, muito grave. A gente torce, né, que Deus abençoe e que a família, né, e que os médicos consigam, né, num tempo mais breve possível, fazer com que ele se restabeleça e que a saúde dele seja, né, totalmente restabelecida para que ele volte a cumprir aí o mandato que é para o qual foi eleito. Então, aqui não é uma questão ideológica, a gente tem que lembrar e pensar que as pessoas, né, a saúde das pessoas é muito mais importante do que qualquer discussão ideológica. Então, saúdo ao prefeito Bruno Covas e à família, espero que tão logo ele volte ao palácio lá na prefeitura para governar a cidade de São Paulo até o final do seu mandato. Mas, senhor presidente, quero também falar de um outro assunto que vem
está sendo discutido aí nas últimas semanas. Trata-se da presunção de inocência. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, deverá corrigir um grande equívoco em que ele mesmo se equivocou. Porque não é possível que a Constituição Federal seja declarada inconstitucional pelos próprios guardiões dela. Nós estamos falando exatamente do direito à presunção de inocência. O artigo 5º da Constituição é expresso. Diz, artigo 5º, inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Não é interpretativo, deputada Prijo, não é interpretativo, é expresso. Você pode dizer que a Constituição é retrógrada, é antiga, que precisa ser alterada, que precisa ser mudada, porque tem muita gente preso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um comando constitucional que é expresso na nossa Constituição. Então, e aqui eu não estou falando do presidente Lula, eu estou falando do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito diz que todos têm que estar submetidos à mesma lei. Então não é possível que para uns a lei seja de uma maneira e para outros seja de outra. Então nós esperamos que o STF, que é o ápice o guardião da nossa Constituição e do nosso ordenamento jurídico, eu espero que eles corrijam esse entendimento equivocado de achar que para uns vale a prisão em segunda instância e para outros não. Porque a Constituição, ela referenda, o artigo 283 do CPP é expresso no mesmo sentido, dizendo que ninguém será considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Então, é disso que eu estou falando. É isso que o Brasil precisa. E se precisa, a liberdade é a regra, não é a exceção. Se tem muita gente presa, os estabelecimentos prisionais estão cheios, isso é um problema de gestão, isso é um problema administrativo, isso não é um problema jurídico, isso não é um problema de interpretação da Constituição. Então, esperamos em Deus que os nossos ministros da Constituição, do STF, do Supremo Tribunal Federal, consigam resolver esse equívoco que eles mesmos criaram. Então, o placar hoje está 4-3 a favor da prisão em segunda instância, mas a semana que vem deverá dar continuidade à sessão do STF e há uma expectativa de que esse equívoco seja corrigido. Então, só para ressaltar que eu sou advogado e militante, e aqui, mesmo que eu sendo do PT, mesmo que eu acredito que a prisão do Lula foi injusta e é injusta, eu estou falando daquilo que a nossa justiça, daquilo que o Estado Democrático de Direito exige, que é todos são iguais perante a lei. Então não tem uns que são melhor, outros que não são tão melhor. Então é disso que eu estou falando e é isso que nós esperamos do nosso dos guardiões da Constituição Federal, que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, senhor presidente, eu também quero falar aqui, e me inscrevi para isso, para falar do PL 899/2019. O famoso PL do calote. Por que PL do calote? Porque o trabalhador, a trabalhadora, depois de muitos anos trabalhando, adquirindo seus direitos, ele chega um momento em que ele precisa do que seus direitos sejam pagos. Ele tem lá um direito lá, que é o montante lá, mínimo de 30 mil, as chamadas obrigações de pequeno valor, o montante lá, que não é muito, de R$ 30.119,20. E aí o governo, através desse PL, malfadado PL, quer reduzir esse valor para R$ 11.678,90. O que significa? Isso significa que
os servidores da saúde, os servidores da educação, os servidores da segurança pública, os servidores do judiciário, os servidores administrativos, ou seja, todos os servidores deverão, depois de ter os seus direitos adquiridos, os seus direitos assegurados, deverão acionar o judiciário para ver os seus direitos, e depois de conquistados, né, do trânsito julgado, ou seja, você tem essa decisão aqui administrativa, essa decisão através de SPL, que o seu governador chega e quer dar um calote nos servidores. Nós não podemos concordar com isso, senhor presidente. Nós não podemos concordar com isso, e é por isso que todas as pessoas que têm o seu direito, quais são as consequências? Quais são as consequências da aprovação desse PL? Aumenta a fila dos precatórios, ou seja, os precatórios que já tem uma fila muito grande e tem lá as suas limitações, suas definições e sua desesperança das pessoas receber. Muitas pessoas, inclusive, morrem e não recebem os seus direitos, e essa fila vai aumentar, ou seja, vai prejudicar ainda mais as pessoas que têm seus direitos adquiridos. Outra consequência, amplia os juros da dívida ativa do Estado, ou seja, nós vamos continuar ampliando os juros da dívida ativa para que todos os contribuintes, continuem pagando esse valor. Então, por isso é que nós não podemos concordar com esse PL, porque ele tem, além de ser eivado, como falou aqui a deputada Marcelia, além de ser eivado de inconstitucionalidade, de ilegalidade, ele também vem carregado de maldade, carregado de irresponsabilidade administrativa do seu governador, que cada vez mais quer massacrar, quer prejudicar as pessoas, os trabalhadores que com muito sacrifício, com muito esforço, conquistaram os seus direitos. Então, senhor presidente, numa síntese, numa análise muito superficial e muito rápida desse projeto, diz aqui o PL: o projeto pretende reduzir os juros dos precatórios de pequeno valor, que tem prioridade no pagamento. Hoje o valor máximo é de 30.119, com a alteração proposta o governo irá diminuir para 11.678. Com isso, milhares de pessoas deixam de ter a prioridade no pagamento, e com isso o pagamento desse precatório vai se alongar. Dessa forma, o governador prevê a postergação dos pagamentos dos precatórios de pequeno valor. Ou seja, postergar o direito das pessoas, postergar cada vez mais aquilo que as pessoas conseguiram, né, ao longo do seu trabalho, fruto do seu trabalho, fruto da sua luta, fruto de anos de trabalho, né, dos servidores. Então, aos servidores que aqui estão, aos servidores que aqui não estão, nós precisamos nos mobilizar. Nós tivemos já um ato aqui na frente da Assembleia para falar exatamente do calote que é esse projeto 899. Mas nós não podemos nos inquietar, não podemos deixar que essa casa sirva-se de ser um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, porque vocês poderão contar com certeza com os votos da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores. Poderão contar também com os votos de outros deputados, de outras bancadas que pensam e defendem os trabalhadores. Mas, infelizmente, servidores, vocês não poderão contar com a bancada governista, porque essa bancada governista, essas bancadas que defendem o governo, elas vão votar contrário a vocês. Eles vão votar para piorar a vida do trabalhador, como fizeram com os outros projetos que foram aprovados aqui. Foram inúmeros projetos já esse ano, desde o dia em que eu tomei posse aqui nessa casa, nessa legislatura, foram inúmeros projetos já que prejudicou os trabalhadores, que extinguiu direitos, nessa escalada do governo federal e do governo estadual e também do governo municipal em São Paulo, nessa escalada de retirada de direitos, nessa escalada de prejudicar as pessoas, de prejudicar os trabalhadores. E é por isso que nós não
não arredamos de estar do lado dos trabalhadores. Não desistimos de defender as pessoas que mais precisam nesse Estado. Aqueles que, quando precisa do Estado, o Estado muitas vezes vira as costas para eles. Porque quando precisa de emprego, quando precisa de melhorar a sua vida, quando precisa de leis que melhorem a vida das pessoas, o Estado vira as costas. O Estado, aquele governador que propagandeou, que fez muito vídeo, muito áudio, muita propaganda, que disse que parecia mais que ia resolver todos os problemas do Estado de São Paulo, esse governador é o que faz isso com os trabalhadores. Que muitos, infelizmente, servidores, de forma equivocada, votou nele. Infelizmente. Mas nós não podemos aqui dizer, olha, aqui não é para defender quem votou no governador e quem não votou nele, ou quem não votou nele. Aqui nós estamos para defender os trabalhadores, os servidores, aqueles que estão cada vez mais precisando de um Estado forte, de um Estado protetor, de um Estado que pense em melhorar a vida das pessoas. Então, a vocês, aqui na semana que vem, como disse o nosso líder, deverá votar esse projeto, deverá vir aqui a votação. Podem contar com o nosso voto contrário, podem contar, tenham certeza disso, porque aqui nós não vacilamos, não titubeamos, não deixamos de defender aqueles que realmente precisam. Por isso é que eu quero, com muita ênfase, dizer aqui para os nossos deputados, vamos defender aqueles que nós vamos pedir voto no dia na campanha nossa. Não adianta falar uma coisa na campanha e quando chegar aqui votar contra as pessoas que muitas vezes votaram em você. Então, aos eleitores que votaram em mim, aos eleitores que votaram na bancada do Partido dos Trabalhadores, aos servidores que acreditaram no nosso trabalho e na nossa defesa e na nossa luta, tenham certeza que nós jamais vacilaremos, jamais deixamos de atuar e fortalecer e defender os trabalhadores, aqueles que precisam do Estado, aquele que precisa de políticas públicas, aquele que não precisa da redução dos direitos, aquele que precisa de ampliar os seus direitos e defender cada vez mais uma política pública de inclusão, e de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do Estado de São Paulo. Então, a vocês e aos servidores em geral, tenham certeza que nós vamos ser contrário, vamos aqui estar junto com vocês, porque nossa bancada e a bancada dos partidos progressistas deverão, com certeza, reafirmar o compromisso que têm e que tiveram com os trabalhadores. Não tenham dúvida disso, porque estar aqui nessa tribuna é de uma responsabilidade muito grande. E eu não fui eleito para defender o patrão, eu fui eleito para defender os trabalhadores. E é por isso que eu vou estar sempre do lado dos trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Senhor presidente. Só um minutinho, nobre deputado Altair Moraes. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Pela ordem, deputado Altair Moraes. Uma breve comunicação, senhor presidente. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Quero fazer aqui um agradecimento a todos os deputados que entenderam que o projeto 346/2019, que fica o sexo biológico definidor de critério nas competições esportivas. Quero fazer um agradecimento ao deputado Wellington Moura. Muito obrigado, deputado, pelo apoio. Quero agradecer ao deputado Bruno Lima, ao Tenente Coimbra, Tenente Nascimento, o Carlos César, o Mauro Bragato, o delegado Olim, o Roque Barbieri, Douglas Garcias, Gil Diniz, o Arthur, a doutora Damares, a Carla Morano, Daniel José, o Márcio da Farmácia e a Marta Costa. Muito obrigado a todos os deputados por terem um entendimento claro que esse projeto é justo. Muito obrigado a todos. Uma rápida comunicação, pode ser? Pode ser, presidente? Com comunicação, tem Vossa Excelência o tempo. Obrigado, Barba. Só para informar que amanhã o governador de São Paulo, João Dória, anunciará o aumento às 15 horas no Palácio Bandeirantes das polícias civil e militar. Então, queria aqui informar a todos os policiais que amanhã, às 15 horas, saberemos o aumento que será dado pelo governador. Quero que os evangélicos, os pais de santos, os religiosos rezem para que seja pelo menos 2 dígitos. Se não for acima de 2 dígitos,
Se não for 2 dígitos, que pelo menos seja um aumento desses tantos anos que não tivemos desse governo que ultrapassou. Então amanhã o governador João Dória anunciará o nosso aumento. Estarei lá às 2h30 da tarde aguardando. E quero convidar a todos os policiais aí, convidar o Conte, os deputados que puderem ir para prestigiar. E já falei, vamos rezar, vamos acender vela. Quem sabe a gente seja feliz amanhã. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Deonírio Barba. Para fazer uma breve comunicação Tem também. Vossa Excelência, tempo regimental. Presidente, também na linha de vários deputados, eu quero me solidarizar ao prefeito Bruno Covas, que está passando por um momento difícil, viu, Carlão? Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, pedi para fazer uma nota, pedi para encaminhar a nota para ele. É um momento difícil, muito duro na vida de um ser humano, você ter uma doença tão grave quanto ele tem, né? Tomara que ele tenha sucesso no seu tratamento. Diferentemente daquilo que fizeram, não vocês, mas que fizeram lá os procuradores do Ministério Público com o presidente Lula quando perdeu a família, quando perdeu o irmão, quando perdeu a esposa, quando perdeu o neto, que eles ficaram com gozação, tirando sarro. Nós não somos dessa turma. Nós somos gente do bem e desejamos ao prefeito Bruno Covas toda recuperação possível aí para que ele prossiga na sua vida política. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Caio França. Para uma comunicação também. Tem Vossa Excelência. É rápida, mas importante reforçar aqui o que disse o deputado Barba, para colocar toda a nossa solidariedade, a nossa plena oração ao prefeito e amigo Bruno Covas, uma pessoa que eu estimo muito, uma referência aí também na política, um amigo que a política me deu e que também, muito triste, recebi a notícia do câncer com metástase já. Então, na torcida pela recuperação dele. Bruno é jovem, é um cara capaz, em plena atividade. Ainda bem, como dizem os médicos, que foi cedo que conseguiu esse diagnóstico. Então, acho que a gente tem todas as condições de ter essa recuperação. Já mandei mensagem para ele, mas que fica aqui registrado também a nossa torcida pela recuperação do Bruno Covas, que sem dúvida é um grande parceiro, tem toda uma trajetória pela frente e a gente está na torcida por ele. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Aprígio. Para uma breve comunicação. Tem Vossa Excelência o tempo. Eu quero parabenizar os funcionários públicos pelo dia deles ontem. Foi o dia do funcionário público, parabenizando já um pouco atrasado, mas quero parabenizar, em geral, todos os funcionários públicos de São Paulo, especialmente em Taboão da Serra, os funcionários públicos, os professores, todos ali que estão já há mais de 6 anos trabalhando e trabalhando muito e sem receber aumento de salário. O pessoal trabalha porque tem amor à profissão. Muitas professoras têm que buscar equipamentos, trazer papel higiênico para a aula, têm que levar matéria-prima porque, às vezes, está faltando, né? E muitos trabalhadores, funcionário público, também fazem essa função, né, de até ajudar o poder público em fornecer alguns materiais que está faltando na escola. Ontem mesmo eu visitei uma família que falou que tem uma escola lá em Taboão da Serra que sequer papel higiênico para uso das crianças não tem, né? E, às vezes, a diretora leva da própria casa dela, do próprio salário dela, para ajudar essas crianças que não têm essa matéria-prima, sabonete e muitas coisas, né? Então, todos os funcionários públicos se sintam abraçados, se sintam homenageados por esse deputado que gostaria muito de que o governo olhasse mais para os professores, olhasse mais para todos os funcionários públicos e pense o governador, pense o prefeito daquela cidade em tirar o salário de algum profissional. Ele está colocando esse profissional talvez em dificuldade, porque não é muito fácil a pessoa que ganha pouco, já ganha pouco, e quando ele sai, ele não tem dinheiro, ele não fez um caixa porque o salário não dava. E quando ele sai, ele conta com os direitinhos dele. Só que ele conta com os direitos e, às vezes, não recebe aquele tempo de casa e muitos deles, com aquilo, acaba, de repente, como se fala, tem 40 mil pessoas debaixo da ponte. Mas tem mais de 100 mil pessoas em condição de que, se não arrumar um emprego, se não arrumar um patrão decente, que pague em dias para ir para debaixo da ponte.
Então, os empresários e o governo têm uma obrigação, só para concluir, senhor presidente, tem uma obrigação de tratar bem dos seus funcionários, de pagar em dia o salário do funcionário e não explorar nenhum funcionário, porque o funcionário vive daquele salário dele e vive do emprego que ele tem. Então, muito obrigado, senhor presidente, e fica esse recado para empresários que querem extorquir os funcionários deles e para políticos que também querem aproveitar a situação em cima do próprio funcionário. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão. Havendo a coordenança, queria pedir o levantamento da presente sessão. Regimental, havendo a coliderança, antes, porém, só lembrar os senhores deputados e senhoras deputadas da segunda sessão extraordinária a realizar-se daqui a 10 minutos. Havendo a coliderança, está levantada a sessão. Encerrada a nossa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, você acompanhou a primeira sessão extraordinária desta terça-feira, 29 de outubro. Em 10 minutos nós voltaremos com a transmissão da segunda sessão extraordinária. Na pauta, o projeto de lei de autoria do senhor governador 1149 de 2019, que autoriza o executivo a realizar uma operação de crédito para o projeto da rodovia Tamoios. Nós voltamos em 10 minutos.